Amém. Irmãos, estamos trabalhando bastante na nossa nova sede. Terminamos a segunda parede de drywall da entrada. Essa semana vamos fazer a mudança da porta de vidro que está aqui para lá. Amanhã teremos uma pessoa indo lá orçar a parte de sonorização, de iluminação da igreja, da nova sede. Essa semana vamos começar a terminar o emassamento das paredes de drywall. Iniciamos a pintura. Algumas pessoas não estão aqui, foram para lá para terminar algumas coisas lá na nova sede. E esperamos com toda, fé e confiança que no domingo, dia 28 de julho, a gente faça o nosso primeiro culto na nova sede em nome do Senhor Jesus. E assim damos sequência ao que tem que ser feito ali. Temos tido muito zelo com cada centavo que entra nas contas da igreja, de maneira que a gente possa honrar compromissos e fazer essa mudança da melhor forma possível, em nome de Jesus. Falando de Flechal, né, lá no meu trabalho, eu fiz uma campanha interna, né, e consegui 10 cestas básicas de doação. Então, eu creio que você pode fazer também no seu trabalho, você pode fazer lá entre seus colegas, seus familiares, né, e cada cesta custa em torno de R$90 mais ou menos. Então, vou estar trazendo para a igreja essas 10 cestas básicas. Lá no Romão, chegamos a 12 cestas básicas. Né? Uma igreja com toda dificuldade, né, dos seus membros, mas graças a Deus pelo coração doador, coração aberto para abençoar. Eles, então, estão fazendo o melhor deles em nome de Jesus. Que você faça o seu melhor. Ah, pastor, não tem como doar uma cesta básica. Mas você pode doar um arroz, pode doar um feijão, você pode doar uma lata de óleo, você pode doar um açúcar, você pode doar sabonete, que precisamos, com toda certeza, ok? E não se esqueça, amado, o pastor Sandro falou, quero reafirmar isso, dia 27 nós temos um encontro marcado ali em Flechal, né? E você deve participar, estar com a gente ali no nome de Jesus. Tem me perguntado, posso levar meus filhos? Tem me perguntado, se pode levar os filhos. Eu falei, pode levar seus filhos sim, lá vai ter programação para as crianças, ok? Claro que ninguém vai ficar olhando seus filhos 24 horas ali o tempo todo, você deve trabalhar conosco ali, né? Como é que diz? Um olho na missa, o outro olho no padre, né? Mãe é assim, pai é assim, né? Até ligado no que está acontecendo à sua volta, né? Então vamos fazer o nosso melhor, participe em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora lhe convidar a vocês colocar em pé comigo, abrir a sua Bíblia. Eu quero meditar com os irmãos um assunto que tem queimado no meu coração há algum tempo. Estivemos nessa segunda e terça-feira no Rio de Janeiro, participando de uma reunião de pastores com os bispos da denominação. Foi uma reunião muito boa. Vou postar para os irmãos o link da mensagem, uma mensagem muito boa, me edificou bastante, né? E foi um bate-volta. Chegamos na terça-feira, na segunda tardezinha, e chegamos 10h40 da noite de ontem. Mas foi muito bom, eu gosto, eu me sinto, de certa forma, revigorado com isso. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu quero só mostrar para os irmãos, a gente não irá ler muita coisa aqui, porque é só para referenciar que a gente vai meditar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. O tema é, não perca o essencial. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Lucas 15, irmãos, Jesus começa assim, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles não conheciam Jesus, né? Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Ele falou isso. E aí vem 3 parábolas que Jesus conta. Ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, filho pródigo, que volta, né? E eu quero encerrar lendo o versículo 32, para a gente fechar aqui essa breve abertura. Diz assim, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glórias a Deus. Você pode sentar-se em nome de Jesus. E a gente quer então meditar com os irmãos nessa noite
dizer para os irmãos também, nós estamos transmitindo também no Instagram. Chegamos a esse ponto, transmitimos no YouTube, a live acontecendo simultaneamente no YouTube e no Instagram. Passe aí para os seus contatos, ok? Em nome de Jesus. Compartilhe. Pois bem, não perca o essencial. Vivemos tempos complicados, em que outro dia eu falei com uma pessoa, depois eu postei nas redes sociais, porque uma frase que Deus me deu. Falei isso no podcast que fiz com o Diogo, né, foi muito bom, né, graças a Deus, e ali repeti essa frase. Me perguntaram assim, pastor, o que assim, te causa nesses dias, o que te causa assim, aflição no seu coração, preocupação na sua alma, como pastor, como líder de igreja, né, o que te preocupa, né? Eu aprendi, irmãos, a descansar no Senhor, mas há algumas coisas que me tiram um pouco do sério, apesar de ser uma pessoa muito calma, mas há algumas coisas que me tiram do sério. E nesses últimos tempos, uma coisa que tem me tirado muito do sério, não é de agora, não é você, não é Vila Velha, Nova Vida do Romão, não é isso. É de uma forma geral, o que eu vejo, o que eu assisto, o que eu acompanho, você também faz isso, é ter que pregar e falar sobre o óbvio. Dizer para as pessoas que é pecado isso, mentir é pecado, relacionamento sexual fora do casamento é pecado, a mentira é pecado. Pregar o óbvio para a igreja, não estou falando para o ímpio, não. Estou falando para a igreja, falar para a igreja o óbvio. A Bíblia fala, irmão, de nós ministrarmos um alimento sólido, de nós avançarmos como cristãos, na maturidade cristã, e pararmos de beber, de querer o leite espiritual, porque quem só bebe leite não se fortalece. Você precisa de um alimento sólido, assim é a vida. Houve um dia que eu e você amamentávamos no seio de nossas mães, houve um dia que eu e você recebemos a mamadeirazinha com leite, depois foi inserida a maçãzinha, foi inserida a carninha, foi inserido o alimento sólido, não é isso? E hoje, a maioria de nós, ou todos nós, comemos alimentos sólidos. Espiritualmente, meus irmãos, é o mesmo princípio. Nós precisamos do alimento sólido, Ele que vai nos fortalecer, Ele que nos vai dar graça para enfrentar as lutas do dia a dia, porque a vida não tem sido fácil para ninguém. Se alguém diz que a vida está fácil, bota o pezinho para trás, porque a vida não está fácil para ninguém. O que para mim pode ser algo simples, para você algo pode ser bem complicado, bem complexo. O que para mim não é problema, para você pode ser um grande problema. Cada um é cada um. Só que nesse excesso de estresse que vivemos nos dias de hoje, né? Vivemos um excesso de estresse. Muita coisa nos estressa. De repente, nós estamos descarregando em pessoas que nós amamos o nosso estresse. É com o filho, é com o marido, é com a esposa, é com o pai, é com a mãe, com o colega de trabalho, é com o patrão, é com o chefe. A gente acaba encontrando um escape para o nosso estresse, é com o irmão da igreja. E muitas vezes falamos de igreja, falamos coisas aos irmãos, depois não devia ter falado, eu fui meio grosseiro, fui meio indiferente, Senhor me perdoa, porque todos nós, num nível maior ou num nível menor, carregamos um certo estresse, né? Outro dia eu parei para lembrar de algo, não consegui lembrar de jeito nenhum, até que uma hora eu falei, não, Senhor, isso é estresse, deixa eu dar uma descansada na minha mente, deixa eu mudar o foco, deixa eu tentar fazer outra coisa. Eu voltei a ler meus livros, eu tinha parado de ler, voltei a ler meus livros, que é algo que me desestressa bastante, não sei contar você. O que te desestressa, eu não sei, eu sei o que me desestressa. O que me desestressa é ler um bom livro, e é o que eu voltei a fazer já há algumas semanas. Então, vivemos uma vida estressante. A vida é estressante. E nesse processo, nós acabamos perdendo a essência, ou acabamos perdendo aquilo que não deveríamos de perder. E o tema da mensagem é justamente esse: não perca o essencial. O essencial nós não podemos perder tudo, menos o essencial. Podemos perder diversas coisas na vida, menos o essencial, né? Menos o essencial.
É o essencial que faz diferença. É o essencial que nos centra. É o essencial que nos equilibra. É o essencial que nos coloca numa espiral de possível, mais adiante, uma retomada de crescimento. É o essencial. Nós precisamos fazer, como nós falamos na economia, né? Onde eu trabalho, eu falo com os colegas, nós temos que fazer o essencial, o básico. Não adianta de querer fazer o maior prédio na cidade de Vila Velha, se tem lugares em Vila Velha que nem asfaltamento tem. Nós não queremos fazer o prédio mais bonito para a prefeitura, se tem ruas na cidade que não tem esgoto. Esgoto está no céu aberto. Temos que fazer o essencial. Educação, saúde, segurança pública, não é essencial? E esse é o nosso grande pecado como nação, de não fazermos o essencial e queremos a coisa, fazemos ciclovias, né? Desculpe a crítica, tá? Mas fazer ciclovias no Brasil, de uma forma geral, e o Espírito Santo está nessa, né? Gastarmos aí não sei quantos milhões, fazer uma ciclovia na terceira ponte, e temos pessoas que não conseguem nem andar de ônibus. Né? Temos pessoas que não têm nem condição de botar um prato de comida dentro de casa. Então, são essas coisas que a gente vai perdendo como sociedade, a essência. E como cristãos, nós vamos perdendo a essência de algumas coisas. E é esse resgate do essencial que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Aqui no capítulo 15 de Lucas, Jesus fala de uma ovelha perdida, Jesus fala de uma dracma perdida, Jesus fala de um filho perdido. Mas a essência dessas três histórias é uma só. O que Jesus estava querendo ensinar com essas três parábolas era sobre arrependimento e perdão. É a respeito de termos uma segunda chance com Deus. É a respeito da gente se consertar com o Senhor. Né? Então, nesses três episódios, Jesus está falando de arrependimento, de um pecador que se arrepende. No versículo que trata da parábola da ovelha perdida, no versículo 7, vai dizer que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que dos 99 justos que não necessitam de arrependimento. No capítulo 15, no versículo 10, Jesus vai reafirmar: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E nós lemos no final o versículo 32 do capítulo 15, que vai reafirmar isso. Deve haver essa alegria, esse regozijo por um pecador que se arrepende. A essência. A essência. A pregação do Evangelho, a essência dele é levar o pecador ao arrependimento. A essência da igreja é levar pecadores ao arrependimento. A essência de cada culto nosso, de cada celebração nossa, de cada evento nosso, é permitir, é criar oportunidade para o pecador se arrepender, para o pecador se voltar para Deus, para o pecador se conhecer Jesus. É a essência de sermos igreja. Né? E nessa trajetória, dessa história do ano de 2024, que é o ano, é o tempo de avançar, nós não podemos perder a nossa essência. Mas eu quero ampliar esse conceito de essência, porque essa essência, irmãos, tem muito a ver com o nosso dia a dia. Nós vamos perdendo a essência de coisas que não deveríamos perder. E a vida está ficando cinza, a vida está ficando sem graça. Pegamos um carro e fomos para o Rio de Janeiro. Espírito Santo, irmãos, um céu lindo, um céu azul. Mas, por incrível que pareça, quando atravessamos a ponte, cruzamos o rio ali, entramos no estado do Rio de Janeiro, o tempo começou a fechar. Tive que acender o farol do carro. Era mais ou menos umas 2 da tarde. Escureceu, o céu fechou, nublou. Pensamos que ia cair um temporal. Não choveu. Na ida e na volta. Não choveu. Mas o tempo foi fechando assim, de repente. Saímos do Espírito Santo, sol, de repente fechou. Chegamos no Rio, fechado. E lá as pessoas comentando que estão usando casaco. Dormir de cobertor, imagina Rio de Janeiro. Dormir de cobertor usando casaco. Né? E aquele clima cinza, aquele ambiente cinzento, gera no coração da gente um pesar, uma tristeza. Né? Quando a gente olha um clima assim. E assim tem sido os dias da gente. Tem dias de sol, céu azul, mas tem dias em que a nuvem se coloca na frente do sol e o dia é cinza. Tem dia que é só alegria, tem dia que é só tristeza. Tem dia que a gente se sente muito bem, mas tem dia que a gente se sente muito mal. Tem dia que tudo dá certo, mas tem dia que nada dá certo. Tem dia que a gente quer fazer as coisas acontecer e as coisas até acontecem.
Tem dia que a gente faz a coisa acontecer e nada acontece. Tem dia que a gente tem lucro, tem dia que a gente tem prejuízo. Tem dia que o sorriso vem fácil, tem dia que as lágrimas é que vem fácil. E nós precisamos não perder a essência. Porque quando perdemos a essência, nós damos mais valor à nossa alma do que ao nosso espírito. Quando perdemos a essência, a gente vai olhar para os nossos sentimentos, olhar para os nossos pensamentos, vamos olhar para os nossos problemas, vamos olhar para os gigantes que se levantam contra nós, e vamos perder o olhar a Deus, vamos parar de olhar para Deus, vamos parar de nos voltar para o Senhor, quando perdemos a essência. Eu quero então, nessa noite, falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, eu quero usar no Velho Testamento algumas pessoas, Noé, Abraão e Moisés. O que esses três personagens tinham em comum? A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 6, que Noé era um homem justo e íntegro. A partir do capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Abraão era um homem de fé. E Números capítulo 12 vai dizer que Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. Mansidão é fruto do Espírito. Mas o que havia de comum nesses três homens? O que os distinguia, a Bíblia fala, mas o que os igualava? Eu digo aos irmãos, esses três homens, esses três personagens que nós admiramos, nós pregamos, nós aprendemos sobre eles, o que os iguala, o que a Bíblia nos ensina sobre esses três homens, é que eles andavam com Deus. Então a primeira coisa que eu e você não podemos perder é a presença de Deus, é andar com Deus. E tudo na nossa vida, nossa volta, vai tentar nos tirar da presença de Deus. Especialmente as crises, especialmente os problemas, vão tentar nos afastar da presença de Deus. Então não perca a essência. A sua essência e a minha essência é estarmos na presença de Deus. Outro dia, uma música aí conhecida, não lembro agora do restante da letra, ela vai dizer que ele tinha saudade do céu. Aí a Lúcia, minha esposa, falou, como ter saudade se eu nunca estive lá? Brincando, eu disse para ela, é porque a nossa essência, ela é celestial, não é terrena. Jesus falou que estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa essência é lá com o Senhor. Outro dia eu me peguei assim, com saudade do céu. Nunca estive lá. Sei que um dia eu vou estar lá. Não é a hora ainda, Senhor. Alguém quer morrer aí? Levante a mão. Pois bem, a nossa essência, irmãos, é estarmos na presença de Deus. É a sua essência, é a minha essência. Moisés, Abraão, Noé e tantos outros personagens da Bíblia, eles entenderam isso, que apesar de todas as lutas que passaram, as dificuldades todas que enfrentaram, que nós lemos e relemos, ouvimos pregações lindas e maravilhosas, mas a essência não foi perdida. Aqueles homens e mulheres da Bíblia sabiam que precisavam manter a chama acesa, estarem na presença de Deus, não deixarem nada, nem ninguém tirar isso deles. Então isso é um desafio para mim e para você. Nesses dias especialmente, não podemos perder a presença de Deus. Nós precisamos andar com Deus. Vou avançar para o segundo. Uma outra coisa que não podemos perder, que é essencial. No livro de Jó, no capítulo 2, versículo de 8 a 10. Vou pedir para colocar aqui na tela para a gente. Jó, capítulo 2, versículo de 8 até o versículo 10. Jó vai nos dar uma lição de algo que nós não podemos perder e como perdemos isso. A sociedade, então, de uma forma geral, como perdemos isso. E isso tem nos causado enormes prejuízos. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal?
Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Volta, por favor, no versículo 9, Diácono. Deixa aqui no versículo 9 na tela aí. Jó, irmãos, conservou a integridade. Oh, irmãos, como falta integridade. Como falta integridade. Caráter. Que a palavra sua seja dada e você vai honrar a sua palavra. Você fez o compromisso, você vai cumprir o compromisso. Ser honesto virou virtude de alguns. Não é mais comum na sociedade acharmos pessoas honestas. Não é mais comum acharmos pessoas com a moral bíblica sendo aplicada nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Integridade, irmãos, fala de inteireza, de ser inteiro. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade corrupta. Não estou falando de corrupção econômica, estou falando de corrupção em todos os seus gêneros, em todas as suas flexões. Porque, economicamente, somos muito, politicamente e economicamente, somos uma sociedade muito corrupta, infelizmente. E nós reclamamos dos impostos no Brasil, são elevados. Eu digo aos irmãos, boa parte dos impostos que pagamos é fruto da corrupção. Porque somos uma sociedade corrupta, infelizmente. De uma moral questionável. De um comportamento ético que não existe. Queremos sempre tirar vantagem das situações. Queremos sempre dar volta em alguém. Se sair melhor do que os outros. Nem que seja necessário puxar o tapete. Trair, enganar, mentir, esconder, escamotear. Viver uma sociedade assim. E a integridade, irmãos, tem faltado. Não estou falando apenas do mundo, falta na igreja. Pessoas coerentes, pessoas íntegras, pessoas honestas. Ter que dizer isso, irmãos, é falar o óbvio. Um cristão é um homem íntegro, uma cristã é uma mulher íntegra. O caráter é inquestionável. A sua palavra é assim, sim, não, não e pronto. Não há mais ou menos, vou ver. Me recordo de um pastor amigo nosso, que ele foi conversar com uma certa pessoa, uma autoridade, a respeito de um interesse dele lá. E ele, na época, ele era servidor, ele é empregado daquele lugar. Aí ele falou com a pessoa falou, tá bom, fulano, eu vou ver. Aí ele se encheu de si e falou, peraí, senhor, vou ver não. Porque eu fui soldado. E como soldado, quando o sargento dizia assim, meia volta, vou ver, era para dar as costas. Eu não quero que o senhor me dê as costas. Eu não quero que o senhor vai ver coisa nenhuma, eu quero que o senhor resolva. E a pessoa tomou um susto e resolveu. Ele conta, né? Ele contava isso, né? Que a pessoa ficou tão impressionada com o exemplo que ele usou, com a figura de linguagem que ele usou, do vou ver, que ele acabou atendendo o pedido desse colega pastor. Nós precisamos, irmão, de parar com essas histórias. Alguém disse o seguinte, irmão, a frase não é minha, vou apenas aqui reproduzir ela. Problemas não desaparecem, problemas se resolvem. E essa pessoa está certíssima. Nós queremos que os problemas desapareçam como mágica do plim, 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 né? Como aquele pozinho da fadinha Sininho, né? Lá da Disney. A gente quer que as coisas desapareçam, que os problemas sumam. Nem que seja sumir com alguém, nem que seja sumir com alguma coisa. Problemas existem para serem resolvidos. E porque somos uma sociedade que falta integridade, os problemas vão para debaixo do tapete. Fica para amanhã, mês que vem, semana que vem, depois resolvemos isso, depois a gente vê isso. E isso contaminou a sociedade. Nós somos uma sociedade assim, nada é para agora, tudo é para depois. Tudo é para amanhã, nada se resolve na hora. Estava contando com um colega, né, que ele está tentando se aposentar, me pediu ajuda. Eu fui como advogado ali, conhecendo um pouquinho, né, não é minha área, mas eu procurei ler, estudar alguma coisa. E falei ao INSS, você diz que ele tem direito. O próprio INSS disse, você pode se aposentar. Ok, mas eu quero me aposentar, o que eu faço? Ah, você perdeu o prazo. Vai ter que começar tudo de novo. Eu dou entrada em maio. Estamos em julho. O INSS disse que ele tinha o direito.
Emitiu um parecer dizendo que ele deferido é seu direito, você pode se aposentar por tempo de contribuição. Aí ele me mandou o caso, porque essas coisas, irmão, tem prazo, 10 dias, 30 dias. Mas se o cidadão disse que, ok, se ele pediu para se aposentar, o INSS disse, você pode se aposentar. Ora, o que você espera? Que o INSS te aposente? Isso não aconteceu, e ele ficou incomodado, me ligou, pediu para eu dar uma olhada, eu fui olhar, processo arquivado. Porque o cidadão não pediu para se aposentar. Olha, irmãos, deu vontade de enfiar a mão por dentro do telefone, assim, da rede social, pegar a pessoa pelo pescoço. Meu amigo, está aqui, ó, ele pediu já, em maio, ele pediu para se aposentar. Vamos deixando as coisas para depois. Nos falta integridade. Jó conservou a sua integridade. Não perca a sua integridade. Ainda que te cause prejuízos, ainda que te cause danos, ainda que seja ruim para você, não perca a sua integridade, porque Deus vai te restituir em dobro, pode ter certeza. Assim como foi com Jó, vai ser com você, vai ser comigo. Vamos mais um ponto? Pois bem, não posso perder minha comunhão com Deus, não posso perder a presença de Deus, não posso, é essencial para a vida cristã que eu seja uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa boa. Não posso perder a integridade, uma pessoa de caráter. Ok. Mas há um terceiro. 1 Coríntios 13. Você conhece? Coloca na tela para a gente aqui, ó. 1 Coríntios 13. Olha só. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Quem é o maior? O amor. Nós não podemos perder, irmãos, de forma alguma, a fé. Sem fé é impossível. Se perdemos a fé, é essencial à vida cristã. Não se imagina um cristão que não tenha fé. Não é compatível, não bate. Cristão exige fé. Se eu sou cristão, se eu sou uma cristã, eu tenho que ter fé. A fé é inerente à vida cristã. Mas, como eu já disse, o cansaço, o estresse, os problemas, as lutas, as dificuldades da vida vão gerando em nós uma falsa percepção, digo eu, de que a gente não tem fé. Se eu tivesse fé, as coisas não estavam assim. Se eu tivesse fé, a minha vida seria melhor. Nós, então, vamos aceitando o discurso emocional que se sobrepõe ao espiritual e vamos perdendo a nossa fé. A fé tem que ser cultivada. O Senhor falou por meio de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, conceito de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não podemos perder a fé, porque aquilo que agrada a Deus, né, é a nossa fé. Como é que eu vou orar se eu não tenho fé? Eu não posso viver uma vida de fantasias, de máscaras. Eu não posso dizer para as pessoas que eu sou cristão se eu não tenho fé no Senhor Jesus. Não adianta vir para uma igreja domingo a domingo, culto a culto, e de segunda a sábado, de segunda a sexta, não demonstramos fé. Vivemos e reagimos na razão, no sentimento, e não agimos nem reagimos por fé. Então não podemos perder a fé. Tudo vai conspirar para você perder a sua fé e eu perder a minha fé. Cabe a mim e a você, o que nós estamos meditando aqui nessa noite, irmão, não é um anjo que vai fazer por você. Não é o Espírito Santo que vai fazer por você, é você mesmo que tem que fazer. É uma atitude que é sua, uma atitude que é minha, de não deixar sair do meu coração, da minha vida a fé, de não perder a minha comunhão com Deus, depende de mim, de não perder a minha integridade, depende de mim, de não perder a minha fé no Senhor, de não perder a minha esperança. Bota o versículo de volta aqui, Diácono, por favor. Não perder a minha esperança. A Bíblia vai dizer em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21,
quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A esperança mexe com a nossa mente. A esperança mexe com o nosso emocional. Eu posso afirmar, e tem tantos outros que afirmam a mesma coisa, a esperança alimenta a fé. Já viu aquela história? Quem espera sempre alcança. Ela tem um fundo de verdade. Porque a fé, a esperança alimenta a fé. Uma pessoa desesperançada é uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa que deixa a esperança sair do seu coração é porque a fé já saiu primeiro. Já não crê mais. A esperança é a última que morre? Nesse caso, sim. A Bíblia vai dizer no Salmo 146, versículo 5, que a nossa esperança está em Deus. E não nas pessoas, não nas circunstâncias, não na economia de um país, não num certo partido político, não na economia, não em pessoas. Não em ninguém. A nossa fé, a nossa esperança tem que ser em Deus, escreveu Davi, no Senhor. Porque quando depositamos nossa esperança nas circunstâncias da vida, nós vamos levar um tombo. Nós vamos levar uma rasteira. A esperança da esperança, quem sabe amanhã talvez. A nossa esperança tem que ser em Deus. A nossa esperança tem que ser no Senhor. Não é no seu marido, não é na sua esposa, não é no seu pastor, não é na sua igreja. A sua esperança tem que ser em Deus. No Senhor. Quando a Bíblia fala do conceito de fé, que eu já citei para os irmãos, a fé é a certeza das coisas que se esperam, esperança. Espera. A convicção de fato se não vem. Esperança. Esperança e fé andam juntas. Andam juntas. E quando falamos, irmão, de fé, nós falamos de confiança. Quando falamos de esperança, estamos falando de expectativas. Nós não podemos perder as expectativas que tem na nossa frente. Boas, positivas. Porque ruim tem um monte, irmãos. Se for olhar para o lado ruim, tem um monte de coisa ruim no caminho da gente. E como dizem, notícia ruim chega rápido, né? Tem muita coisa ruim no caminho da gente, no seu caminho, no meu caminho. Mas a sua esperança tem que ser em dias melhores, em coisas boas. As suas expectativas têm que ser positivas. A economia está ruim? Tem esperança. Porque para você não gere, você não atua na economia do mundo, você atua na economia de Deus. Ele faz do nada acontecer alguma coisa. Ele faz da boca de um peixe sair dinheiro. É esse Deus que você serve. A economia de Deus é outra. 4 pães, 2 peixinhos, alimenta 4.000 pessoas. Essa é a economia de Deus. 1 mais 1 para Deus não dá 2, irmãos. 1 mais 1 para Deus não dá 2. Talvez a nossa matemática, né? A nossa física, a nossa química, para Deus é milagre. É sobrar, é suprir, muito mais, como Paulo falou, do que pedimos ou pensamos. Expectativas positivas, confiança em Deus. Não podemos perder a nossa confiança em Deus. Não podemos perder o nosso amor. A quem devemos amar primeiro? A Deus. Não podemos perder a simplicidade. Amor fala de simplicidade. Certa vez, uma certa pessoa que alcançou, começou do nada. As pessoas têm um patrimônio invejável, no bom sentido. Se é que existe inveja no bom sentido, né? Ele me chamou para almoçar na casa dele. Fui almoçar com ele. O irmão serviu um filé mignon. Vou botar água na boca dos irmãos. Filé mignon com molho madeira. Ó, do céu. Aquele arroz branco soltinho. Uma saladinha de tomate com alface, com azeite português de primeira linha. Quando abriu o azeite, o ambiente cheirou assim. Ó. Já viu, já sentiu esse tipo de azeite? Já teve contato com esse tipo de azeite? Que se abre a tampinha, o azeite, o cheiro do azeite. A Jane teve lá em Portugal, a Jane sabe disso, né? A Lady Jane.
né? É isso. É o azeite, primeira linha, né? Top. Não é o azeite que a gente compra no mercado aí, que é misturado com óleo, né? A gente sabe disso. Irmãos, que comida maravilhosa. Aí ele, quando foi dar a garfada, falou assim: eu não posso viver sem esse filé mignon. Quando ele falou isso, eu olhei para a cara dele, apontei o dedo para ele: você comia outro dia carne moída comigo, cara? Outro dia você comia carne moída comigo. Aí ele baixou a cara, sabe, deu aquela na real. Ô, pastor, que bobagem que eu falei. Eu falei: muita bobagem, você acabou de falar. Muita bobagem. Aí ele voltou atrás. Não perca a simplicidade. Deus vai te abençoar, tem te abençoado. Não perca a simplicidade. Continue sendo aquela pessoa que você sempre foi. E como temos perdido a simplicidade nesses dias? Porque somos pressionados. A sociedade nos oprime para a gente ter o melhor, o carro melhor, a roupa melhor, o celular melhor e tal. E vai nos oprimindo, e isso vai nos afetando, vai causando estresse. A gente quer aparentar algo que muitas vezes não temos nem somos. Mas há uma pressão social, há um estresse no ar. E a gente acaba abraçando essas coisas e perdemos a essência. Perdemos a essência. Não podemos perder a essência, o amor a Deus, o amor ao próximo. Estava lembrando em casa dos colegas de infância. Você se lembra dos seus colegas de infância? Consegue lembrar do nome deles aí? Eu vou lembrar dos meus aqui, ó. Jiboia, Barata, Edu, Ney Narigão, Mazinho. Só lembrando dos meus amigos aqui de infância. No morro, na comunidade, depois lá em Brasília, né, o Ney Veríssimo da Silva, meu amigo de infância, crescemos, estudamos juntos. Edivardo, o nome dele era com W, e a mãe dele fazia questão: não, o nome dele não é Eduardo, o nome dele é Edivardo. Aí a gente falava: rapaz, esse nome seu é muito feio, vou chamar você de Eduardo. Ele falou assim: não, me chama de Dudu. Ok, então vou chamar você de Dudu. E ficou sendo o apelido dele conosco, né? E eu era o Alvinho, né? Alvinho, Ney e Edivardo, e Edu, Dudu. Você se lembra dos seus amigos de infância? De como você era feliz e não sabia? A gente só dá valor quando perde, né? Essa é a realidade da vida. Estava em casa me lembrando deles. Fui para a rede social, ver se achava um, se achava outro. A gente vai perdendo a essência das boas amizades, dos bons amigos, né? A gente vai perdendo a essência, a vida vai nos acabrunhando, a vida vai nos fechando o olhar, a vida vai fechando nosso coração. A gente já não quer mais amar as pessoas, tantas feridas que tivemos, tantas pessoas que nos machucaram, então a gente fecha o coração para não se expor mais. E perdemos a essência daquilo que nós somos. Nós somos seres de relacionamentos. A nossa alegria não é porque as coisas estão bem, não. A nossa alegria é porque é fruto do Espírito. Não podemos perder a nossa essência. Então, para encerrar, eu vou só recapitular, né? Não perca o essencial. Qual é o essencial? Sua comunhão com Deus. É essencial. Se andar com Deus, ter comunhão com o Senhor. 2, é essencial você ser uma pessoa íntegra, reta, honesta, de caráter. Isso é essencial. É o seu testemunho para a sua família, para os seus e para fora. É essencial você andar em amor. Você andar em amor é essencial que você ame as pessoas. Desculpe aqui a heresia, mas tem uma letra de uma música bonita. É preciso amar como se não houvesse amanhã. É verdade. O poeta está certíssimo. Precisamos amar como se não houvesse amanhã. Porque a pessoa hoje está aqui, amanhã pode não estar com você mais. O infortúnio acontece com qualquer um. Não importa se você carrega uma Bíblia debaixo do braço. Essa semana passada mesmo, um pastor vindo ali no Rio do Contorno, um caminhão passou por cima dele e matou ele. Deixou uma família, filhos. A gente não sabe o dia de amanhã. Então não adianta dizer: papai, te amo, num caixão. Mamãe, te amo, num caixão. Ô, meu amigo, te amava muito, viu? Num caixão?
Aquele colega de trabalho que fica te zoando, você brinca lá. Né? Qual foi o última vez que você falou? Foi almoçar com essa pessoa, ligou para ele, tirou um tempo para estar com ele. Filhos, não perca o amor. Jesus falou que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Não perca a sua fé. Não perca. É essencial para você caminhar. Não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança. Eu quero encerrar lendo com você Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. O contrário do que eu estou falando, né? Paulo está dizendo, eu perdi tudo, mas com um propósito. Ao finalzinho. Para ganhar a Cristo. Irmão, você pode perder tudo, mas você não pode perder Jesus na sua vida. A sua salvação. Isso é essencial. De tudo que eu falei até aqui, irmãos, esse sexto ponto é fundamental. Tem dias que você vai até perder sua fé. Tem dias que até a sua esperança vai querer sair do seu coração. Tem dias que andar com Deus, você vai estar brigado com Deus. Tem dias que você vai querer amar ninguém. Se puder esganar uns dois, você vai esganar. Tem dias que vai faltar tudo isso. Mas a sua salvação, ela não é sua, foi Jesus que comprou para você, para mim. Você não pode perder aquilo que Jesus lhe deu. Porque não foi de graça. De graça para a gente, mas não para Ele. Ele morreu na cruz no seu lugar, no meu lugar. Ele tomou uma surra bem dada nele, ele apanhou, colocava a coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi injustiçado. Ele foi, surraram ele. Ele carregou uma cruz pesada. Teve ajuda lá do Simão, chegou lá na montanha da caveira, deixar ele seminu, ele foi humilhado. Colocaram em cima da cruz dele, rei dos judeus, Inri, rei dos judeus. Todo tipo de humilhação ele sofreu na cruz. Derramou um sangue inocente. Foi traído pelos seus. João vai dizer, veio para os seus e os seus não o receberam. Mas deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. A quem? A mim e a você, que o aceitamos como nosso Senhor e único Salvador. Então naquela cruz, Ele comprou algo muito especial para toda a raça humana. E nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, nos deu a salvação. Então não perca a salvação. Ela é essencial. Vai acontecer muita coisa na sua vida, na sua trajetória, tentando arrancar de você a salvação. Vai acontecer muita coisa na sua vida, na minha vida, que vão tentar arrancar a nossa comunhão com Deus, a nossa integridade, o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança. Ainda que arranquem tudo isso, mas a salvação, não deixa arrancar de você em nome de Jesus. Paulo, é uma lição para a gente. Eu encerro com isso, te convidando a você ficar em pé comigo em nome do Senhor Jesus. Passei da hora, me perdoe. Não perca o essencial. Jesus contou 3 parábolas. Na primeira, o pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela única que foi perdida. Na segunda, a mulher perdeu uma dracma, varreu a casa, limpou até achar. Nessas 2 situações, nem a dracma podia voltar sozinha, porque não tem vontade própria, e nem a ovelha podia voltar sozinha. Precisou de alguém atrás. Isso está falando de mim e de você. É você que tem que varrer aí o seu coração, a sua vida e resgatar. É você que tem que ir atrás daquilo que foi perdido na sua vida. Agora, do filho pródigo, ele não voltou porque não quis, até se sentir no buraco.
Aí ele volta para casa. Se encontra com o pai. O pai de longe vê, é meu filho, porque pai e mãe sabe quem é o seu filho. Às vezes me impressiona certas mães que têm filhos gêmeos, que conseguem distinguir um do outro. Você bate o olho e não consegue distinguir um do outro. E ela, não, essa aqui é fulano, essa aqui é fulana. Como é que você sabe? Não sei, apenas sei. Mãe, né? Mãe é mãe. E ali aquele homem mandou tirar as roupas, dar um banho no seu filho, botar um anel no dedo dele, aquele estava perdido foi achado. Sabe, irmãos, quando eu leio essa história, meu coração cheio de alegria, de saber que Deus nos dá uma segunda chance, apesar dos nossos erros, das nossas perdas. Apesar de não percebermos que temos perdido o essencial, que nessa noite o Espírito Santo tenha falado do seu coração, que você resgate o essencial da sua vida, que você resgate esses valores tão caros ao reino, e para você também, não perca a sua simplicidade, não perca a sua confiança em Deus, não deixe as expectativas negativas superarem as expectativas positivas do seu coração, porque Deus fez promessas, e as promessas de Deus se cumprem, cada uma delas. Você pode colocar a mão no seu coração? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra que primeiramente foi pregada para mim. Para mim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nesses meus 60 anos, quantas coisas eu perdi. Quantas coisas foram ficando pela estrada da vida, Senhor. Fui perdendo algumas coisas que nessa noite, Senhor, junto com a tua igreja, oh, Senhor, eu quero recuperar cada uma delas. São essenciais, Senhor. São essenciais. Oh, como igreja, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, filhos do Senhor, nós queremos aqui, Senhor, reconquistar nossa comunhão contigo. Temos falta de tempo, correria do dia a dia, e precisamos, Senhor, para ontem. Chega de desculpas, chega de dizer que não tem tempo, está cansado, estou com sono. Chega disso, de dar desculpas para não buscarmos a Deus. Noé, Abraão e Moisés, e outros personagens da Bíblia, eles andavam com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o transladou, Deus levou para ele. É assim que Deus faz. Elias andou com Deus, Deus mandou uma carruagem de fogo pegar Elias. Andar com Deus, Senhor. Andar com Deus. Não podemos, Senhor, mais. Temos que reencontrar, Senhor, nossa integridade. Perdoa a nossa desonestidade, as nossas imoralidades, as nossas mentiras. Perdoa, Senhor, a nossa falta de integridade, de caráter, nossos defeitos de personalidade. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Oh Deus, nos perdoa. Se tem faltado no nosso coração, Senhor, nossa caminhada, Deus amado, amor. Amor por Ti. Amor por nós mesmos. Nos amarmos. E amor pelo próximo, Senhor. Das pessoas que nos rodeiam, que nos amam. E até por aqueles que não nos amam. Esse é o amor cristão. A fé, a confiança em Ti, Senhor, ela é essencial, Senhor. A esperança, Senhor. A Tua palavra diz que a esperança que se adia adoece o coração. É amanhã, mês que vem, semana que vem. E isso vai minando o coração da gente. Vai pagar agora, não pagou. Semana que vem paga, e não paga, e entra mês, e sai mês, e entra semana, vai me chamar, fez a promessa, e ainda não cumpriu. Vai chegar e nunca chega, Senhor, a esperança que vai adiando, ela vai matando a nossa fé. Oh Deus, em nome de Jesus, que essa esperança da expectativa positiva, Senhor, ela volte para o nosso coração, porque ela precisa alimentar a nossa fé. A nossa fé precisa de um coração esperançoso, de uma mente esperançosa, que quer trazer à memória o que me traz esperança. Uma das verdades que nos traz esperança
é que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele está vivo. Isso nos traz esperança viva, poderosa. E finalmente, Senhor, a salvação. A nossa salvação, Senhor. Em Cristo Jesus. Paulo fala nisso. Podemos perder tudo, Senhor, menos a salvação. A mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó falou: tu estás louca? Não recebi o bem de Deus, também não posso receber o mal. Jó em nada pecou contra Deus, nem com seus lábios. Senhor, no teu nome santo, perdoa os nossos lábios, a nossa mente, Senhor, que se opôs a Ti, se opôs à Sua vontade. Que possamos ser uma igreja, Senhor, um povo aqui, Senhor, que não só mantenha a sua própria salvação, mas como investe para que oportunidades de salvação sejam dadas a todos quantos, Senhor, pudermos alcançar, Senhor. A todos quantos, dia 27 está chegando, mas em cada culto dessa igreja, Senhor, seja oportunizada a salvação. Cada pessoa que encontrar no nosso dia a dia, possamos oportunizar a salvação. Cada postagem que fazemos em redes sociais, possamos oportunizar a salvação. Cada ligação que fazemos a alguém, ou alguém que nos ligue, possamos, Pai amado, oportunizar a salvação. Pai, leve os irmãos de volta aos seus lares. Abençoe, Senhor, esse fim de culto, esse fim de quarta-feira, meio de semana. Obrigado por esse alimento, Senhor, que você está nos dando aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vá até alguém e diga para esse irmão aí, ó, não perca o essencial. Depende só de você. Vá na paz do Senhor. Deus te abençoe rica e abundantemente. Até domingo, 9h30 da manhã, nossa escola bíblica, e às 19 horas. Deus te abençoe.